Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Como vocês estão hoje? Meu irmão e minha irmã, eu falarei convosco sobre a última parte do Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Nesta mensagem falarei sobre a mulher do fluxo de sangue e também a menina morta, tá? Que o Senhor Jesus a salvou. Em Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 48 está escrito: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa do porquê lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Até aqui por enquanto. Após o Senhor Jesus ele ter ido a Gadara para salvar um homem que estava endemoniado, ele voltou para a terra de Israel. E ele também foi recebido pelas pessoas que estavam lá. Porque quando o Senhor Jesus ele partiu, elas ficaram esperando a sua volta. Tá? E quando ele chegou, eles o receberam. E quando Jesus havia chegado, um homem importante por nome Jairo havia ido até Jesus. E aquele homem era pai de uma menina que estava perto da morte. Certamente aquele pai ele estava desesperado, querendo que o Senhor Jesus o atendesse se prontamente e fosse com ele o quanto antes, para salvar a sua filha, enquanto ainda havia tempo para isto. Mas aquele homem ele não foi com arrogância, ele não chegou até lá exigindo que o Senhor lhe fizesse algo. Ele foi com humildade. Ele foi até Jesus e adorou ele e pediu-lhe que viesse com ele. E o Senhor Jesus, ele foi com aquele homem para salvar a sua filha. Enquanto ele ia, a multidão o seguia ao Senhor Jesus e ficava apertando ele, porque elas queriam receber cura. Mas muitas delas o tocavam e nada acontecia, não tinha efeito algum quando elas tocando. Mas havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e há 12 anos, isso quer dizer que ela era uma mulher que tinha uma menstruação que não cessava, ela ficava menstruando sem parar durante 12 anos. E como foi mostrado também, ela gastou todo o seu dinheiro que ela tinha com médicos buscando a cura, mas nenhum deles pôde fazer isso por ela. Tá? E além disso, ela também era uma mulher sofredora, porque na lei do Antigo Testamento, a mulher menstruada era uma mulher impura, mas no sentido de porque isso era uma questão de saúde, eu não me lembro de todo o contexto disto. Mas o motivo pelo qual aquela lei chamava a mulher de impura quando estava menstruada era por uma questão de saúde. E também, uma mulher que estava menstruada, ela tinha que estar afastada das pessoas até que a sua menstruação acabasse. E isso também era por um motivo bom. Para que as mulheres elas fossem poupadas de sofrerem vergonha pública, de menstruarem
por exemplo, bom, mencionar em espaço público. Bom, mas aquela mulher, como é mostrado, ela estava sofrendo há 12 anos com uma menstruação que não acabava. Aí ela se frustrou com os médicos e também ela não podia andar, como dizer, ela não podia andar normalmente pela rua. Ela tinha que ficar se escondendo, não deixar ninguém reconhecer ela, para que as pessoas não fizessem injustiça contra ela, não a rejeitassem, sim, sim, não tentassem, por exemplo, afastar-se dela. Aquela mulher, ela sabia que o Senhor Jesus ele estava logo à frente e ela o seguiu e aproximou-se dele para receber a sua cura. E aquela mulher, ela teve uma atitude diferente daquela multidão. Aquela multidão, ela tocava no Senhor Jesus querendo receber cura, mas eles não tinham fé de que seriam curados. Talvez eles tocavam assim: se eu tocar nele, talvez eu fique curado. Se der certo, amém. Se não der certo, eu vou procurar outra pessoa para me ajudar. Mas aquela mulher, ela fez diferente. Ela tocou no Senhor com fé. Ela acreditava que Jesus tem poder. Em Marcos capítulo 5, versículo 28, está a declaração de fé daquela mulher. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E no versículo 29 desse capítulo diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curado daquele mal. Como mostrado, aquela mulher, ela recebeu sua cura por causa da sua fé. E por que isso aconteceu? Deus honra os que o honram. Isso é uma promessa que ele fez. Eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. É importante você saber que Deus ele não está dizendo que ele vai desprezar as pessoas que desprezam ele, mas ele permitirá serem desprezados os que lhe desprezam. A fé, ela tem poder. A fé, ela é efetiva. Ela agrada a Deus. Ela o honra. E por meio dela, uma pessoa ela pode conseguir o favor do Senhor, porque o Senhor ele concede de favor gratuitamente e não por mérito. Quando aquela mulher tocou no Senhor Jesus com fé de que seria curada, o Senhor ele sentiu algo diferente. Ele sentiu que saiu o poder dele. E por isso ele perguntou quem ele tocou. Pedro ele não veio entendido dessa pergunta. Tá mestre? Há muitas pessoas te tocando ao mesmo tempo e você está perguntando quem te tocou? Mas o Senhor ele sentiu um toque diferente. E o Senhor ele olhou para a multidão e procurou saber quem foi aquela pessoa que ele tocou, ou de maneira que saiu dele poder. Aquela mulher, ela estava com medo do Senhor Jesus. Ela tinha medo do Senhor a desprezar e condenar ela. Talvez dizendo: saia daqui, impura. Não me toque outra vez. Quem é você? Põe no seu lugar. Coisa assim. Ela se aproximou do Senhor com medo e prostrou-se a ele e disse-se por que ela havia tocado. Porque ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ela buscou a cura por meio dos médicos, mas ficou frustrada. Mas ela cria que Jesus ele tem poder para curar enfermidades. E por isso ela aproximou-se dele e o tocou. E ela ficou sarada. E para a surpresa daquela mulher, o Senhor ele não a desprezou, não a discriminou. Ele disse palavras de consolo. Anime-se, minha filha. A tua fé salvou você. Você vai em paz. E segundo o versículo, o Senhor disse algo como: seja livre de teu mal. Pelo que entendi, o Senhor ele abençoou ela 2 vezes. Na segunda, ele abençoou
para que aquele mal que aconteceu a ela não acontecesse outra vez. No versículo 49 ao 56 está escrito: estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E Jesus e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Se você se atentar bem, a mulher do fluxo de sangue, ela havia ficado sofrendo com uma menstruação que não acabava por 12 anos. E a menina, que estava quase morta, ela tinha quase 12 anos. Isso não foi uma coincidência. Se a Deus, ele levou aquela mulher do fluxo de sangue para um momento em que o Senhor Jesus estava indo até aquela menina, para que acontecesse isto, para que a menina morresse, mas não para ela permanecer morta, mas para que quando o Senhor Jesus chegasse lá, ele ressuscitasse aquela mulher, né? E a fé de Pedro, Tiago e João fosse edificada, e também para que os pais daquela menina, né, acreditassem sim, na ressurreição dos mortos e também no poder de Deus. Para que assim aqueles pais, por meio da fé em Jesus Cristo, fossem salvos. E quando chegar o dia da ressurreição, eles também sejam ressuscitados e entrem com seus corpos no reino de Deus. Quando o Senhor Jesus ainda estava falando com a mulher do fluxo de sangue, uma das pessoas de Jairo foi até ele e lhe deu uma má notícia. A filha dele morreu. E além disso, disse para ele não ficar incomodando mais o Senhor. Provavelmente Jairo, ele ficou desesperado e com muito medo. Talvez chorando também. Acabou. Já era. Não há mais esperança. Sabe? Ele estava como que assim, desesperado por sua filha. Mas o Senhor, quando ele ouviu, ele respondeu logo: não temas, crê somente e serás salva. O Senhor, ele quis que Jairo não perdesse a sua fé, porque enquanto ele ainda tivesse ela, ele podia ver o milagre acontecer. Porque para que aconteça milagres, é necessário que haja uma pessoa que creia em Deus e no seu poder. Quando o Senhor Jesus ele entrou na casa, ele não deixou nenhum dos seus apóstolos entrar, exceto 3, Pedro, Tiago e João. E o pai e a mãe da menina. Todas as pessoas que estavam lá naquela casa estavam chorando, se lamentando pela morte dela. Mas o Senhor, ele disse para eles não chorarem, porque ela não estava morta, mas dormia. Aquela menina, ela não estava morta definitivamente. Ela era uma das escolhidas, então a morte dela não era uma morte para ela ir ao inferno. Era uma morte temporária, porque em breve ela ressuscitaria. Então pareceria como se ela estivesse só dormindo. Quando as pessoas ouviram a fé do Senhor Jesus, e aquela menina só estava dormindo, as pessoas começaram a ridicularizar dele, ficaram rindo, pensando que ele não sabia o que ele dizia. Mas o Senhor, ele ignorou o desrespeito daquelas pessoas contra ele. E as fez saírem da casa. Ele precisava estar a sós para operar aquele milagre. E depois, um pouco depois eu falarei o motivo disto. E quando o Senhor esteve a sós com aquela menina, junto com 3 seus discípulos e os apóstolos e os pais da menina, ele mandou ela levantar-se. Ele estava dando a ela fazer. Ele estava ordenando que ela ressuscitasse. E naquele mesmo instante,
o espírito daquela mulher voltou para o seu corpo. Bom, e ela se levantou, abriu seus olhos outra vez e começou a falar. Os seus pais ficaram maravilhados e muito felizes. Isso porque a filha que eles amavam, que morreu, agora voltou e estava com eles outra vez. O Senhor lhe mandou que dessem algo para comer. Provavelmente ela estava com fome. E também mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Na lei do Antigo Testamento, era proibido que alguma pessoa tocasse em um cadáver, porque senão essa pessoa ela ficaria impura por algum tempo. Se algumas pessoas de fora soubessem que Jesus tocou em um cadáver, iriam considerar ele um homem impuro. E provavelmente iriam notificar os fariseus que Jesus ele havia tocado em um cadáver, iam julgá-lo e condená-lo. Mas com Jesus é diferente. Quando uma pessoa impura toca nele, ele não fica contaminado. Na verdade, é o impuro que fica purificado Bom, meus irmãos, é até aqui que chega este capítulo. Eu pergunto a vocês, esta mensagem lhes ensina, vocês aprenderam algo novo com ela? Vocês aprenderam também mais sobre a importância de nós termos fé no Senhor, termos fé em Deus, termos fé no Senhor Jesus? Vocês também aprenderam mais sobre o amor de Cristo pelas pessoas? Ele não julgou, nem condenou aquela mulher que era considerada impura, né? Antes ele a amou e a consolou ela. Ele fez bem. O Senhor ele confessou a sua fé, mesmo sofrendo uma ridicularização por parte dos homens. E também por causa da fé de Jairo, ele viu um grande milagre. A sua filha, ela foi salva. Pergunto a vocês se ao ler esse texto vocês aprenderam mais alguma coisa, souberam mais algo. Se sim, deixe seu comentário dizendo o que você aprendeu. O que mais você sabe sobre esse texto que li? Se você gostou dessa mensagem, peço que aperte o botão de gostei e também se inscreva no meu canal e assista meus outros vídeos no YouTube. Que Deus abençoe você, meu irmão, e a você, minha irmã, e os guarde em nome de Jesus. Amém.